Olá pessoal, mais uma aula de estatística básica. Eu sou o professor Alessandro Saad. O tema da aula de hoje é medidas de posição para dados agrupados sem intervalo de classe. Vamos para a aula então? Bem, nós vamos ver então média, mediana e moda para dados agrupados sem intervalos de classe. Dados agrupados são os dados que estão em uma tabela, tá? E sem intervalo de classe é que nós não temos um intervalinho aqui na variável. Bom, trago um exemplo. O exemplo é o seguinte: considere a distribuição relativa ao número de filhos de 35 famílias que consultam em um posto de saúde no interior do município. Encontre a média, a mediana e a moda. Então, a minha variável, ou a variável que está sendo estudada, é o número de filhos. Por isso aqui, ó, que nós chamamos de xi, x de variável, tá? Então, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 e 5 foram as respostas que as pessoas nos deram ao ser questionada, né? Quantos filhos você tem? Tá? E aqui as frequências é a quantidade de pessoas que responderam que tem 1 filho, ó, 10 pessoas responderam que tem 2 filhos, 13 que tem 3, 4 responderam que tem 4 filhos e apenas 2 pessoas responderam que tem 5 filhos. E aqui, ó, é o total, as 35 famílias que responderam ao questionário lá no posto de saúde, tá? Bom, nós vamos ver a média. Bom, como que se calcula a média? Ela é dada pela fórmula, ó, x barra x de variável e essa barrinha aqui, ou seja, a média, né, a média da variável, ou simplesmente a média, é igual. Esse símbolo, o sigma, significa somatório. Então, o somatório da variável vezes a frequência dividido pelo somatório da frequência. Então, aqui xi é a minha variável. Tá bom? Bom, indo para os cálculos, ó. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós precisamos do somatório da variável vezes a frequência. Ou seja, nós queremos descobrir quantos filhos tem no total essa família, essas 35 famílias. A gente vai multiplicar. Ó, a variável 1 vezes 6, depois 2 vezes 10, 3 vezes 13, 4 vezes 4, 5 vezes 2, tá? Aqui, ó. E esse resultado nós vamos colocar aqui nessa coluna específica, ó. Ou seja, variável vezes a frequência, tá? Ou seja, 1 vezes 6, 6, aqui dá 20, 39, 16, 10. Bom, notem que aqui embaixo já tem o resultado, esse número 91. 91 vem a ser, ó, o somatório da variável vezes a frequência, já. A variável vezes a frequência que ela apareceu. E os 35, ó, é o somatório da frequência. Então, o somatório da variável vezes a frequência nos dá o número total de filhos que essas 35 famílias têm juntas. Para mim saber a média, bom, vamos para a próxima tela. Ou seja, basta dividir os 91, que é o somatório da variável vezes a frequência, pelo total de pessoas, pelo total de famílias, que são 35. Não deu um número exato, mas é um número, ou seja, é um número com vírgula, né? 2,6 filhos por família, ou seja, a média de filhos por família é de 2,6 filhos, tá bom? Bom, o próximo passo agora é a mediana, tá? Então aqui a média nós já calculamos, tá? Então agora o que nós temos que calcular é a mediana. Bom, como fazer para calcular a mediana? Para encontrar a mediana, basta identificar a frequência acumulada. Então aqui, ó, a frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências. A mediana será aquele valor da variável que corresponde a tal frequência acumulada. Assim, completando a tabela, no caso a tabela com a frequência acumulada, nós temos. Então, antes de mais nada, nós temos que saber qual é a metade da frequência. Bom, a frequência total é de 35. Então, 35 divididos por 2. Isso aqui deu 17,5. Isso quer dizer que a mediana é o termo do meio.
Então, vai ser o 18º termo. O 18º termo vai ser o valor mediano, ou a mediana. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, bom, a média nós já temos, né? O que nós vamos fazer aqui, ó, é encontrar a frequência acumulada. Encontrar a frequência acumulada. Vocês lembram como é que se faz? A gente vai começar com 6, tipo, né, depois 6 mais 10, 16. Vamos ver como é que fica? Ó, então, 6 mais 10, 16. 16 mais 13, 29. 29 mais 4, 33. 33 mais 2, 35. Tá, então, aqui é a frequência acumulada. Bom, notem que aqui na primeira linha, ou na primeira classe, nós temos, é como se nós tivéssemos do primeiro ao sexto. Aqui nós temos, então, ó, do primeiro ao sexto. Aqui, ó, na segunda classe, nós teríamos do sétimo termo até o 16º. Agora, ó, na terceira classe, nós temos do 17º ao 29º, ou seja, do 17º ao 29º. Nos cálculos que nós fizemos anteriormente, nós tínhamos feito a descoberta que era o 18º termo, ou seja, o 18º termo está aqui, ou seja, o 18º termo vem a ser, a gente está falando da variável, né? Ou seja, vai ser 3, ou seja, vai ser 3 filhos, né? Então, aqui, ó, vai estar a mediana. Ou seja, a mediana vai ser 3, porque o 18º termo dessa minha sequência, vamos dizer assim, é 3. Né? Já que a minha variável, o 18º, né? Se eu botasse em ordem eu teria 3. Bom, então 3 vai ser a mediana. E essa aqui vai ser a classe mediana. Bom, então conseguimos calcular a mediana. Bom, o próximo passo agora é calcular a moda, tá? Uma vez agrupados os dados, é possível determinar imediatamente a moda. Basta fixar o valor da variável de maior frequência, ou seja, a variável que vai ter a maior frequência. Tá? Vamos ver então. Aqui nós já temos calculado. Bom, para calcular a moda, a gente vai analisar aqui nas frequências, ó, qual é que tem a maior frequência? Ó? A maior frequência é 13. Qual é a variável que tem a maior frequência? O 3. Então, a minha moda vai ser 3. Ou seja, a moda, está na moda ter 3 filhos. Ou seja, mais famílias, as 13 famílias, né, que é o número maior de famílias, tiveram 3 filhos. Então, essa vai ser a moda. Pronto, resolvido o nosso problema. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.